Bom, nesse terceiro e último vídeo, a gente vai ver um exemplo também, começar com um exemplo de relação estrutura-atividade. Então, a gente vai ter um exemplo de agonistas de receptor benzodiazepínico, que foi retirado desse artigo que está aqui embaixo. Então, o que a gente vai ter? Uma série de moléculas. Então, a gente tem 8 moléculas que foram testadas in vitro frente ao receptor benzodiazepínico e o IC50 nessa série variou de 0,13 a 2.000 nanomolar. E aí, de posse dessas informações, a gente pode fazer algumas perguntas. Primeiro, qual a relação entre a estrutura química e a atividade biológica dessa série de moléculas? Segundo, quais interações que esses compostos podem realizar com o alvo terapêutico? Então, na verdade, essa segunda pergunta ela vai guiar a nosso estudo por a relação entre a estrutura química e a atividade biológica dessas moléculas. Então, para facilitar, a gente pode separar essas moléculas em pequenos grupos, tá? Então, a gente pode começar com essas duas primeiras moléculas que possuem esse grupo pirazoloquinolina. Então, o pirazol esse anel aí de 5 membros e quinolina, o aromático, com esse anel de 6 membros com NH. Então, nessas duas moléculas, a gente tem o IC50 de 0,13 e 0,56. O que a gente tem de diferente entre elas é a presença do cloro na posição para do anel. Então, o que a gente pode inferir nesse cloro na posição para? Primeiro, aumento da lipofilicidade, né? O aumento do volume da molécula e também da extensão da molécula, porque lembra que esse cloro poderia estar em qualquer outra localização, mas quando a gente compara o cloro da segunda molécula com a primeira, que seria nessa mesma posição, o hidrogênio, eu tenho um aumento do volume nessa região, tá? E aí, observando essa estrutura, né, a gente pode dizer que esse cloro, ele diminui a atividade biológica. Então, provavelmente tem algum impedimento estérico, onde um anel aromático sem substituinte, na verdade com hidrogênio, né, ele vai interagir melhor com o alvo, com o receptor benzodiazepínico. E aí a gente pode, além disso, observar ambas as estruturas são muito parecidas, né, tipo, excluindo-se apenas essa substituição. Então, quais grupos que a gente pode identificar, que tipo de interação que a gente pode identificar nessas moléculas? Então, a gente tem aqui que elas podem fazer interações com esses anéis aromáticos. Então, a partir daqui, eu deixo com vocês para poder descrever quais interações que podem ocorrer com esses grupos, tá? Então, a gente tem aqui anéis aromáticos, grupos aceptores de ligação de hidrogênio, e eu tenho aqui um grupo doador de ligação de hidrogênio, que é o que a gente pode identificar como principais funções químicas, né, que vão estar regendo essas duas moléculas e que podem estar guiando a interação com o álcool. Aí depois a gente tem a substituição do anel aromático do anel aromático, né, pelo tiofeno, em comparação às duas anteriores expressas agora. E a gente tem aí os IC50 das moléculas, né? 1,02, 0,45 e 300. Então, a gente já pode ver que essas moléculas elas tiveram uma atividade pior do que a molécula anterior sem o substituinte. Então, o que a gente pode inferir, já que a substituição ocorreu especificamente na região do anel aromático, na parte superior da molécula, vai ser que, quando eu comparo com a primeira molécula, eu troquei um anel aromático de 6 membros por um anel aromático de 5 membros. Então, com isso, diminuí de 0,13 para 1,02 nanomolar. Então, eu preciso de um anel de 6 membros para ter uma perfeita interação com o receptor benzodiazepínico. Quando eu comparo com a segunda molécula, o que eu tenho? Um anel de tiofeno de 5 membros com um substituinte metila. Em relação ao volume, ele vai estar ocupando o mesmo volume que um anel de 6 membros, tá? Porém, ele não vai ter o encaixe perfeito como um anel aromático, né? Uma fenila, e aí com isso tem uma menor atividade biológica, isso é uma atividade biológica pior, né, do que o anel não substituído, que seria de 0,45. E aí, quando a gente vai para essa terceira molécula, ela repete a substituição do tiofeno com o grupo metila. Então,
é muito parecida com a segunda molécula, entretanto, eu tenho IC50 de 300 nanomolar. Então, além da substituição do aromático da fenila, né, pelo tiofeno, a gente pode observar na parte inferior da estrutura que o NH da quinolina foi substituído por o hidrogênio, que faria uma ligação ao hidrogênio, né, doador de ligação de hidrogênio com o receptor, eu tenho agora uma metila. Então, quando eu vejo agora que, por exemplo, comparando essas duas estruturas, o IC50 foi de 0,45 para 300 nanomolar, a gente já pode inferir que essa ligação hidrogênio, né, de doador de ligação de hidrogênio, ela vai ser essencial para a atividade biológica, né? Bom, e aí então, o que a gente vai repetindo, né? Quais possíveis interações a gente pode ter dessa série com o alvo? Então, a gente vai ter ali as interações dos anéis aromáticos, novamente, que vocês que vão propor as interações, e como treino, né? Até propor com quais aminoácidos que podem ocorrer essas interações. Interações do tipo ligação de hidrogênio, e apenas as duas primeiras moléculas poderão interagir como doador de ligação de hidrogênio. E aí a gente parte para a terceira família, né, dessas moléculas, onde eu tenho agora a adição de um grupo básico e a inserção de uma restrição conformacional na parte superior da estrutura. Então, a gente volta a ter um anel aromático, né, lá em cima, no lugar do tiofeno, só que agora ocorreu uma restrição conformacional e alguma alteração aí no meio da estrutura também. E agora eu tenho IC50 de 4 nanomolar, 2000 e 1960 nanomolar. Então, já sabendo da dica do slide anterior, que a gente viu que aquele NH ele é essencial para a atividade, então a gente vê aqui que a molécula do meio, ela também tem o hidrogênio substituído por uma metila. Então, isso vai estar influenciando diretamente nesse C50 de 2000 nanomolar. Então, além disso, se a gente for comparar as três moléculas, por que a segunda e a terceira vão ter uma atividade muito pior do que a primeira, que é de 4 nanomolar? Então, o que elas têm de diferente? Bom, a do meio, além de ter essa metila, essa substituição do hidrogênio pela metila na parte inferior da molécula do NH, a gente tem também uma substituição desse NH na parte superior da molécula também por uma metila. Então, a gente está bloqueando mais uma ligação de hidrogênio que essa molécula poderia realizar. E na terceira molécula, apesar de eu ter aquele grupo básico livre, né, formando o quarto anel desse sistema, em compensação, aquela ligação de hidrogênio que era realizada pela carbonila nos outros slides, né, das outras moléculas, e que nesse slide as moléculas 1 e 2, né, vamos dizer assim, elas possuem esse NH, essa piridina, que pode fazer ligação de hidrogênio, a terceira molécula não tem esse grupo polar para interagir, o que vai influenciar também no IC50 dela. Então, aí, de novo, a gente vai ter as interações, as potenciais interações que essas moléculas também vão fazer com o receptor benzodiazepínico, né, os aromáticos. Aí a gente vê bem claro os grupos que podem ou não, né, realizar ligações de hidrogênio com alvo. E aí a gente pode ver, em comparação à primeira molécula com as duas seguintes, né, que a primeira ela mantém um padrão de interação que as outras moléculas sintetizadas. Bom, então, se as três famílias de compostos elas se ligam no mesmo sítio receptor, então, necessariamente, ela tem que apresentar semelhanças estruturais. Então, a gente vai ter, eu coloquei aí, agora, as três moléculas mais ativas de cada família, né? Como a gente subdividiu as moléculas. Então, eu tenho aí a primeira, que teve o IC50 de 0,13, a segunda, com o tiofeno, teve o IC50 de 1,02, e a terceira, que voltou a ter um anel, o benzeno, ocorreu a adição da amina com restrição conformacional, e o IC50 de 4 nanomolar. Então, mesmo tendo essas alterações estruturais, elas vão ter que interagir no mesmo sítio, né? Então, aí a gente tem aí, de novo, um padrão de interações que podem ocorrer
com essas moléculas. Então, nesse ponto aqui, a gente acabou de fazer uma relação estrutura-atividade, então a gente relacionou ponto a ponto o que foi importante estruturalmente para a gente observar aquele C50, e ao mesmo tempo, a gente já conseguiu propor um mapa farmacofórico dessas moléculas. Então, o que é o mapa farmacofórico? Só lembrando que quando a gente fala mapa farmacofórico dessas moléculas, vai ser especificamente dessa classe química para receptores benzodiazepínicos, ok? Bom, o mapa farmacofórico, de acordo com a IUPAC, ele é um conjunto de características estéricas e eletrônicas que são necessárias para o reconhecimento do fármaco pelo receptor. Ou seja, são características necessárias para que a gente tenha o efeito farmacológico esperado para aquela molécula. O mapa farmacofórico, ele não representa uma molécula real e também ele não representa uma associação de grupos funcionais. Na verdade, quando a gente propõe um mapa farmacofórico, a gente vai mapear, a gente vai desenhar o maior denominador comum partilhado por um conjunto de moléculas ativas. Então, foram aquelas bolinhas que a gente foi colorindo lá dos agonistas de receptor benzodiazepínico, do exemplo que eu dei. Então, o mapa farmacofórico, ele é composto por farmacóforos. O conceito de farmacóforo, ele foi originalmente desenvolvido por Paul Ehrlich, onde ele dizia que grupos químicos numa molécula, eles são responsáveis pelo efeito biológico. E isso aí é o clássico, é a base da relação estrutura-atividade. Só que a gente não pode ficar engessado no grupo químico, porque a gente tem, por exemplo, alterações estruturais que podem ser feitas, como, por exemplo, por bioisosterismo, onde eu vou ter uma mesma característica química, o mesmo tipo de interação, porém são grupos químicos diferentes. Então, quando a gente fala de um farmacóforo, ou de descritores farmacofóricos, ou mesmo de grupos farmacofóricos, e a gente não vai estar falando de grupos químicos, tá? Então, não são guanidinas, sulfonamidas, flavonas ou esteroides. A gente vai estar relacionando ao tipo de interação que aquele grupo pode fazer. Então, grupos de doadores ou aceptores de ligação de hidrogênio, sítios de interação hidrofóbica, sítios de interação eletrostática, porque a gente não fica engessado naquele grupo químico, ok? E aí, quando a gente propõe um mapa farmacofórico, ele vai ser um conjunto desses descritores, desses farmacóforos. E aí eu posso ter mapas farmacofóricos de 4 pontos, de 3 pontos, ou então de 5 pontos, por exemplo. Eu não posso ter de 2 pontos porque eu não vou ter um mapa, né? Eu vou ter uma linha. Nesses mapas, cada bolinha dessa vai representar uma característica estrutural que é essencial para aquela atividade biológica, e essas linhas, elas correspondem à distância necessária entre essas características químicas, né? esses farmacóforos. Então, essas bolinhas, elas podem ser, né? Quais são esses grupos farmacofóricos? Pode ser um grupo aceptor de ligação de hidrogênio, um grupo doador de ligação de hidrogênio. Eu posso ter um componente aniônico, ou seja, uma região da molécula onde eu preciso de uma carga formal negativa, um componente catiônico, então, uma região da molécula onde eu preciso de uma carga formal positiva, componente hidrofóbico e o componente aromático. Então, a partir desses componentes, eu posso formar esse mapa. De novo, não é uma estrutura, ele é um mapa onde eu posso depois, virtualmente, né? Então, utilizando programas computacionais, encaixar moléculas para ver se os grupos funcionais dela vão corresponder àquelas regiões no espaço correspondentes a esses grupos farmacofóricos. E aqui eu tenho um exemplo bem interessante, que é o mapa farmacofórico da CYP3A4 humana, que foi proposto em 1999 a partir de 38 substratos. Então, a gente sabe que a CYP3A4 é uma das enzimas mais importantes para o metabolismo dos fármacos, né? É a principal enzima da CYP450, e os substratos dela, eles são muito diferentes entre si. Então, esse grupo de pesquisa,
ele conseguiu, a partir do estudo de 38 substratos, 38 substâncias diferentes que interagem com a CYP3A4, ele propôs quais são os requisitos estruturais que um fármaco, um candidato a fármaco, ele deve ter para ser, para interagir com a CYP3A4. Então, a gente tem aí, a gente pode ver nessa imagem que não existe estrutura química, né? Eu tenho um mapa. Então, a gente tem aí, nessa circunferência azul, um componente hidrofóbico que deve estar a 6,6 angstroms de distância de um componente que pode realizar, um grupo que pode realizar ligação de hidrogênio como aceptor de ligação de hidrogênio, né? Então, a gente tem aqui embaixo também um outro grupo aceptor de ligação de hidrogênio, e essa esfera vermelha seria um grupo doador de ligação de hidrogênio. E aí, na imagem, a gente pode ver as distâncias entre esses farmacóforos e os ângulos entre esses farmacóforos, porque lembrando que não é em 2D, a gente está falando de moléculas em 3D. Bom, e aí, para a gente finalizar, uma atividade que eu acho interessante para vocês realizarem, né, e reforçar o conhecimento da relação de estratividade, a gente tem, eu acho importante vocês lerem esse artigo, que está como material complementar, tá? Que são derivados da nicotinamida como inibidores da xantina oxidase. Então, nesse artigo, ele descreve muito bem a relação estrutura-atividade dessas moléculas. Ele indica, inclusive, ele relaciona essas substituições com as interações com o alvo. Acho que ele aplica, inclusive, métodos de docking molecular. E, a partir disso, ele também propõe o mapa farmacofórico. Então, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo, porque ele engloba tudo que a gente falou nessa aula de hoje, tá? Então, além desse artigo, eu coloquei lá na pasta, no AVA também, algumas leituras complementares, todas estão lá, ok? E um artigo extra também de relação à estruturatividade, caso vocês queiram reforçar, né, e talvez até reproduzir essa relação estruturatividade que é feito nesse segundo artigo, que é mais recente, de 2019.